Nossos objetivos para esse experimento são os seguintes: explicar o modelo de luz, partícula e de onda, explicar como a luz interage com fendas e estimar o comprimento de onda e de um fio de cabelo. Neste experimento, buscamos fazer uma série de medidas com laser hélio-neônio para compreender o comportamento da luz em diferentes situações experimentais, em especial quando ela se comporta como onda. Desde o começo do desenvolvimento da ótica, percebeu-se que os fenômenos luminosos poderiam ser explicados por métodos matemáticos que interpretassem a luz como onda ou por métodos matemáticos que interpretassem a luz como partícula. Apesar de todo o interesse filosófico em tentar cravar se a luz é uma onda ou uma partícula, nossa posição nesse experimento será a seguinte: não sabemos o que é a luz, e isso não importa. A questão é que, para todos os efeitos, a luz tem uma grandeza característica chamada comprimento de onda. De modo que, quando a luz interage com objetos muito maiores que esse comprimento característico, ela pode ser modelada como partícula. E quando a luz interage com objetos menores que esse comprimento de onda, ou de tamanho comparável, ela pode ser modelada como onda. Comportamento em sua totalidade que pode ser explicado pelo modelo de onda. Ao mesmo tempo, reconhece-se que a luz tem uma energia bem definida e discretizada, que se manifesta na restrição dos valores de frequência da luz, comportamento que pode ser explicado pelo modelo de partícula. Para observar o comportamento da luz como onda, vamos usar a luz para interagir com objetos próximos do seu comprimento de onda. Para isso, utilizaremos fendas, que difratarão a luz em frentes de ondas circulares. As fendas são quaisquer objetos cujo tamanho é comparável ao comprimento de onda. Sabemos que diferenças entre o caminho de feixes levam a acúmulo de fase, podendo gerar padrões de interferência construtiva ou destrutiva. Ou seja, temos um pico central e de forma alternada interferências destrutivas que geram regiões de nenhuma luminosidade e interferências construtivas que geram picos menores de luz, que é o que vemos na difração pelo fio de cabelo. De modo geral, dada uma grade de difração com n linhas, cuja distância entre elas é d, e sua distância ao anteparo é h. Temos que a amplitude total da onda que incide sobre o anteparo é dada pela equação, de modo que para obter a intensidade da luz sobre o anteparo realiza-se S vezes seu conjugado. Tal fórmula é gerada a partir do fato de que, ao se resolver a equação de Schrödinger, que é realizado ao se separar a dependência espacial da temporal de psi. Para o caso unidimensional, a função de onda de um fóton é obtida como. Para o caso estacionário, pois, somam-se os fótons, considerando t igual a t0, e o acúmulo de fase da onda para cada fenda é. Para o caso de n igual a 1, temos que resulta finalmente em. É importante notar que, para esse modelo unidimensionalizado, não é obtida matematicamente a diminuição da intensidade dos feixes com a distância, tanto pela dispersividade do meio, quanto principalmente pela solução para o caso cilíndrico sem potencial, que prevê um decaimento natural da intensidade. Para os próximos n's, é possível fazer as contas algebricamente, mas vamos fazê-las computacionalmente. Além disso, notamos que podem haver geometrias diferentes para uma fenda, por mais que a fenda comum seja retangular. No fundo, o que estamos analisando nela é a interação da borda para a qual d se aproxima do comprimento de onda. Por isso, só vemos o padrão da interferência na horizontal na maioria dos experimentos. Entretanto, se tivermos outras geometrias, uma fenda redonda, podemos interpretá-la como uma superposição de várias fendas retangulares distribuídas radialmente, de modo a surgir anéis de Newton. Se tivermos padrões hexagonais, entendemos como a superposição de fendas de modo a formar uma figura hexagonal, e assim por diante. Outra ideia é que as fendas podem não ser homogeneamente espaçadas. Por fim, podemos usar os métodos de interferência para caracterizar o comprimento de luz do laser e o tamanho de objetos pequenos, como um fio de cabelo. A ideia é que, dado o experimento simples da fenda dupla, sabe-se que entre dois picos de intensidade máxima, há que, com tal caracterização, para descobrir o tamanho de um objeto medido, com a teoria declarada, vamos montar o experimento em si. Com a ajuda de nossos técnicos altamente capacitados, ligamos o laser de hélio-neônio
E primeiramente, testamos diferentes tipos de fendas. Primeiramente, testamos a fenda dupla. Então, o padrão hexagonal, o padrão quadrado e testamos também o padrão circular para tentar observar o anel de Newton. Comparamos diferentes duplas fendas e, finalmente, medimos um fio de cabelo. Para medir o fio de cabelo, em específico, tivemos mais cuidado experimental, usando uma distância de H igual a 4,64 metros até o anteparo, nesse caso a porta, e o comprimento de onda, lambda, igual a 633 nanômetros, valor dado pelo roteiro de laboratório. Utilizamos a seguinte linearização. A nossa variável dependente será n lambda, nosso coeficiente angular será 2d sobre h e nossa variável independente será ΔXm. Medimos a distância entre as interferências construtivas. Com isso, encontramos a reta, o coeficiente A e, deste modo, o D, para o fio de cabelo de um de nossos técnicos altamente capacitados. Temos o valor final de 94 micrômetros, que está dentro do valor esperado de 60 a 140 micrômetros, que, de acordo com o CNPEM, são os valores médios dos diâmetros de fios de cabelos finos e grossos, respectivamente. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje e nos vemos daqui 2 semanas. Até uma próxima.